Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana com a nossa disciplina de Administração de Agronegócios. Eu sou o professor Guilherme Roldão e hoje daremos continuidade então aos nossos estudos sobre gestão de custos agropecuários, sendo que na aula de hoje nós vamos tratar de algo um pouco diferente ao lado conceitual. Eu vou apresentar para vocês alguns mitos que estão envolvidos aqui ao processo produtivo. Com certeza esses mitos fazem parte, do cotidiano de vocês já ouviram falar muito sobre isso, e é importante que nós, então, enquanto gestores de agronegócio, entendamos que isso realmente não é uma realidade a ser aplicada, não é uma verdade a ser seguida, e que esses mitos, muitas das vezes podem até inviabilizar a produção, inviabilizar nossos negócios rurais, inviabilizar nossas empresas rurais por conta aqui de folclore, ou de coisa que vem se tratando aí de cunho popular. Então eu vou tratar com vocês aqui o primeiro mito do dia de hoje. É um mito que eu já ouvi muito falar sobre isso e com certeza vocês também já devem ter escutado isso de pais ou dos avós ou de alguns conhecidos, que é que se o produtor calcular todos os custos, ele desiste da roça. Isso aqui é um mito que está muito arraigado aí dentro da nossa sociedade, que se o produtor passar a contabilizar tudo aquilo que ele gasta, ele acaba desistindo da atividade. Bom, a questão é, pessoal, fazer o cálculo apropriado do custo de produção, é verificar se o produtor está ganhando ou se ele está perdendo dinheiro. E por acaso, se você estiver perdendo dinheiro, você vai continuar insistindo na atividade? Você vai continuar fazendo a mesma coisa sem tentar uma modificação técnica, sem trazer algum parecer diferente? Será que você não estará tampando o sol com a peneira? Então, moçada, a recomendação, o que é melhor aí para o empresário rural, é que o negócio dele esteja saudável, que ele esteja vivo aí por muito tempo, E é por isso que nós vamos recomendar às propriedades rurais a manterem atualizadas as suas estruturas de custos, para assim, então, esses empreendedores, esses gestores do agronegócio, possam tomar decisões baseadas nas informações que se apresentam aí dentro dos custos de produção. Ok? Mito, então, desvendado. Segundo mito, dá muito trabalho fazer conta, muito trabalho fazer o cálculo do custo de produção. Bom, por que é importante então se fazer o cálculo do custo de produção? Primeiro, esse elemento permite você apurar se essa atividade agrícola ou pecuária ela está dando lucro ou ela está dando prejuízo e qual que é a sua capacidade futura para investir nesse negócio. O cálculo do custo de produção proporciona também a facilitação dentro do processo de gestão, dentro da administração de cada etapa do processo produtivo, permitindo então que você, gestor, faça uma avaliação dos principais itens que pesam mais sobre o custo, E você aí podendo tomar decisão em condições de diminuir desperdícios ou ainda reduzir os seus gastos. Fazer análise do custo de produção também te proporciona uma ferramenta para que você tome decisões, para te ajudar na análise de viabilidade de aumento da atividade ou ainda se você pode fazer novos investimentos. Isso então, moçada, vai te ajudar muito, para avaliar de forma correta o custo de oportunidade em relação a outras culturas, na análise de impactos no custo e na renda, quando você adota determinadas
tecnologias. Então isso te ajuda aí a tomar, né, ter um norte, você ter um caminho, né, um roteiro a seguir baseado em dados quantitativos. Terceiro mito: o meu custo total é a soma de todos os meus gastos, ou seja, é só somar todas as notas fiscais do ano que eu tenho o meu custo total. Mito. Por quê? Porque desembolso, pessoal, não é a mesma coisa de custo total. Quando você faz a somatória de todas as notas fiscais, você vai ter como um dado ali um valor, né, de uma apuração média, né, de tudo aquilo que foi desembolsado. Então isso é desembolso. Para você ter a análise do custo de produção completo, é importante que você considere também custos administrativos, que nós podemos chamar lá, que aprendemos na aula anterior, como as despesas, elementos de depreciação, que muitas das vezes são subtraídos aí dos produtores brasileiros, muitos deles não consideram esse elemento como um custo, né? O custo de oportunidade, a comparação que se tem em relação ao que você está praticando, comparado com outra atividade regional, por exemplo, né? Se você, por exemplo, matasse essa fazenda e deixasse ela na poupança, que é o pior investimento do Brasil, o quanto isso renderia para você por mês? Se isso render pelo menos, se a poupança está rendendo o que a sua atividade dá, algo está muito errado dentro da gestão da sua propriedade rural. Outra relação também, pessoal, é que muitos produtores eles não calculam os gastos, né, com as atividades da fazenda, como, por exemplo, formação de áreas para uma cultura permanente, né, para o cálculo, por exemplo, correto de um custo de pulverização de um defensivo químico. É importante que se faça a apuração do rendimento da aplicação, tanto em hora máquina ou como hora homem, analisar também o consumo de combustível que se teve, a manutenção do implemento, né, dentro de uma área onde você determina se isso vai ser por hectare, vai ser por alqueire, qual que é o rendimento que isso está dando, né? Então isso deve ser considerado também quando você vai trabalhar o custo de produção, né, de algo que envolva esses processos. Então, de novo, desembolso não é custo total, né? Desembolso é só o dinheiro que sai do caixa. Esses gastos invisíveis, né, como, por exemplo, a depreciação, o custo oportunidade, e às vezes a gente tem uma análise míope dos custos administrativos, nos leva aqui a tomar decisões erradas. Mito 4. Telefone é gasto pessoal. Mito, né? Ou depende, né? Vamos analisar isso aqui. O produtor rural ele tem que saber separar os gastos pessoais dos gastos da atividade. Por quê? Se o telefone celular que ele tem é utilizado para realizar negócios, se é utilizado para comunicação com clientes e fornecedores, ele é utilizado com um custo administrativo. Ele faz parte da produção, né? Embora ele não esteja diretamente envolvido no processo produtivo, mas ele é um elemento que compõe um custo administrativo. Da mesma forma, se você faz viagens técnicas, você participa de custos, almoço, né, de negócios, tem que ser incluído aí dentro desse custo. Outra questão, não se pode confundir os gastos pessoais, os gastos da família, com os gastos da propriedade. Se você, produtor, ou se você conhece alguém que não separa esses gastos, ele pode ser que esteja subestimando o seu custo. Ele apresenta muitas das vezes um dado contábil de um custo menorzinho, reduzido. Por quê? Porque ele está omitindo o seu custo de produção. Ele está, de forma cega, né, se enganando, achando que o custo de produção dele é menor, mas na verdade ele está fazendo algo subestimado, certo? Mito desvendado. Mito 5. Bom,
eu não considero juros no cálculo porque o dinheiro é meu, eu não peguei dinheiro do banco, eu estou pegando dinheiro no meu patrimônio e investindo na minha empresa rural. Por isso eu não contabilizo o juro, ou seja, eu não devo ninguém, né? Então qual que é o mito que se tem dentro disso? Moçada, mesmo que esse dinheiro que é utilizado pelo produtor rural para comprar seus insumos, para investir na propriedade, ele seja pessoal, esse indivíduo ele tem que considerar uma taxa de juro de remuneração sobre esse dinheiro, como se ele tivesse, por exemplo, tomando esse dinheiro emprestado do banco. Se ele não tivesse dinheiro pessoal, talvez ele buscaria recursos de terceiros e ele devolveria esses recursos para o banco, bem como a remuneração de capital por meio de juros. Então, por que não remunerar o seu próprio capital? Se ele tivesse aplicado no banco a um rendimento, né, algum rendimento de baixo risco ou até de algum risco considerado, você estaria recebendo uma remuneração sobre esse capital. E por que quando você investe no seu negócio você não cobra nada dele? Né? Então a relação é que o produtor que obtém dinheiro através do empréstimo de um banco, né, para comprar insumo, para comprar um implemento, uma máquina, né, ele tem um prazo para pagamento dessa despesa e ele vai pagar juro para alguém. E aí é importante que você considere essa remuneração também para você. Lembre, porque esse dinheiro vai deixar de render um patrimônio em um outro local e ele vai ser investido dentro da propriedade. Na verdade, você está diminuindo o seu patrimônio pessoal e aumentando o patrimônio da empresa. Então é importante que você considere que esse dinheiro retorne para você, né, durante um período determinado a uma taxa de remuneração também determinada por você. Ok? Esse é um mito também sobre custo do dinheiro que é importante ser derrubado. Nosso sexto mito de hoje. Eu não faço o cálculo de depreciação das minhas máquinas, porque eu uso muito pouco as minhas máquinas, então não vale a pena fazer cálculo de depreciação. Gente, mito, porque depreciação é um cálculo linear. Se eu uso ou não uso, a máquina, a instalação, o implemento, ele está sendo depreciado. Então está errado essa afirmação desse produtor, né? Porque se ele acha que não deve fazer o cálculo de depreciação do maquinário porque ele usa pouco, né, ele não vai estar fazendo uma reserva anual para repor esse bem, esse ativo a longo prazo. Não simplesmente porque ele não está usando o máximo dele. Lembrando, a depreciação é um custo linear, tá? Então isso é um desperdício, porque deve ser aí eliminado dentro dos conceitos aí das propriedades rurais. Tá? E isso acaba se tornando muito perigoso, porque as máquinas, os implementos, né, as instalações, via de regra dentro da atividade agropecuária, são altas. Lembro de falar isso para vocês no começo do semestre sobre uma particularidade do agronegócio, né? O alto valor para entrada e o alto valor para saída da atividade. Então, pessoal, é interessante que você, enquanto produtor, ou que você esteja aconselhando alguém, né, que queira se manter na atividade por muito tempo, é necessário, então, se fazer esses cálculos de depreciação, né, capitalizado, obviamente, considerando os efeitos inflacionários, para quando a gente tiver o fim da vida útil desse bem, desse equipamento, dessa máquina, a nossa propriedade tenha capital suficiente para substituí-los, sem sacrificar, então, o nosso fluxo de caixa. Além disso, pessoal, o produtor rural ele precisa dimensionar de forma correta qual é a necessidade, então, desse maquinário, desse implemento, para, então, não subutilizar esses equipamentos. Imagina lá uma propriedade rural, 100 hectares, um puta de um tratorzão de 220 cavalos. É necessário? É um investimento muito alto? É uma depreciação muito alta que vai ser feita de forma linear? Isso vai encarecer o custo de produção dessa propriedade. Então nós estamos falando aqui de uma análise, inclusive, equivocada, né, por parte do gestor rural dentro dos investimentos que são realizados dentro da
propriedade, dentro da empresa rural. Ok? Então esse mito também precisa ser derrubado. Nosso 7º mito, ele diz que, produtor, eu não contabilizo a terra no custo, porque ela é minha. Então vamos lá, vamos desmistificar esse mito aqui, né? Então mesmo, pessoal, que a terra utilizada no processo produtivo seja pessoal, ela seja própria, é importante que o gestor ele considere um valor de uso, né? É o que a gente chama de taxa de remuneração da terra. O produtor, então, ele tem que utilizar o conceito que nós chamamos de custo de oportunidade. Porque se ele não tivesse dentro dessa atividade agrícola, né, ou pecuária, ele estaria, por exemplo, arrendando essa área para cana-de-açúcar, né, utilizando isso para terceiros, gerando renda disso. E aí? Nós temos que contabilizar esse valor de quanto que a gente teria se a gente estivesse colocando os nossos recursos, né, para terceiros pagarem isso em forma de renda para a gente. Ou ainda naquele quesito que eu falei com vocês alguns slides anteriores. Essa propriedade, ela vale mais morta ou vale mais viva? Pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém vender fazenda, tá? Eu estou falando para vocês que esse dado é importante de ser considerado, porque quando a gente analisar uma propriedade rural morta aplicada na caderneta de poupança, rendendo mais do que a atividade que estava sendo executada, nós temos problemas técnicos muito graves, nós temos problemas de gestão, nós temos problemas financeiros muito grandes. Então, pessoal, uma sugestão que eu dou para vocês é vocês utilizarem o custo de oportunidade da terra como um valor, por exemplo, de arrendamento de uma atividade comum da região, como na nossa região aqui, por exemplo, é o arrendamento para cana-de-açúcar. Uma outra opção é calcular a taxa de rendimento financeiro, por exemplo, de um banco de baixo risco, sobre o valor de mercado da terra nua, né? Quantos hectares nós temos de área e se a gente tivesse aplicado esse recurso aí num mercado de rendimento financeiro com risco razoável, com risco de baixo risco ou médio risco, tá? Ou pelo menos com riscos controlados. Você vai verificar, né, qual é o custo que a sua terra está te gerando. Né? Você está ganhando dinheiro com a atividade ou você está perdendo dinheiro continuando com a cultura ou com a criação que você está, mesmo dando lucro, hein? Pode ser, inclusive, que a atividade, a cultura, a atividade agropecuária esteja dando lucro, tá? Então, a gente está falando que ela tem uma viabilidade financeira, mas ela não tem viabilidade econômica, às vezes, quando você compara isso com outra atividade ou, né, com uma taxa de rendimento financeiro de mercado, certo? Então, mito também desvendado, né? O nosso 8º mito de hoje é dizer que o lucro da minha empresa é aquilo que sobrou no caixa. Mito também, né? Mito porque o lucro da empresa, pessoal, não é o saldo que tem lá no extrato do seu banco, né? No final do seu período do ano agrícola, né? Não é aquilo que sobrou no caixa. Isso é um lucro de curto prazo, que não pode ser considerado aí como taxa de remuneração do seu capital. Esse saldo, pessoal, ele não pode ser suficiente, muitas das vezes, para cobrir as necessidades de investimentos de longo prazo da sua propriedade. Né? E isso pode gerar, inclusive, uma inviabilidade do seu negócio a longo prazo. É o que nós vamos falar daqui a pouco, né? Sobre a remuneração, sobre o seu capital, né? Ou seja, pessoal, o produtor ele deve ter na ponta do lápis esse cálculo de longo prazo, porque se ele não conseguir ter um prognóstico, né, claro de investimentos que ele tem que fazer a longo prazo, ele não sabe se a atividade dele vai durar muito tempo, ela vai ser lucrativa durante muito tempo. Nós vamos considerar, pessoal, como o lucro real de uma atividade de produção, que ela é obtida quando o produtor abate, ele deduz da sua receita total, ou seja, tudo aquilo que ele vende, o custo total apurado de forma correta, considerando elementos aí como custo oportunidade, como depreciação e também os custos
administrativos. Então, a gente tem que aquele lucro no final do nosso ano agrícola, do nosso ano safra, ele não é considerado lucro, né? Lucro não é saldo de caixa, ok? Então, a gente tem aqui essa condição, né, que a parte visível do custo que muitos produtores enxergam é só a pontinha lá do iceberg. E sabemos que nós temos muito mais elementos que precisam ser considerados para que a atividade se torne viável a longo prazo. Muitas atividades sobrevivem, né, mesmo não fazendo esses cálculos, porque as margens ou porque a quantidade produzida ela é grande, né, e isso acaba remunerando o capital para o empresário, mesmo de forma inconsciente. Mas já vou adiantando para vocês que isso a longo prazo está com os dias um pouco contados, né, devido a essa maior competitividade de mercado, essa maior profissionalização das atividades agropecuárias, então dando a necessidade cada vez mais que você conheça então a composição geral do custo de produção da sua atividade. Essa aqui, moçada, é a estrutura de custos proposta pela Conab, tá? Onde ela divide aqui o que é o custo variável, o custeio fixo, o custo operacional e o custo total, para você fazer isso de forma correta, tá? Então, considerando ali como custo variável, nós temos lá todas as despesas de custeio da lavoura, né? Todas as despesas pós-colheita, né, o pós-produção e despesas financeiras, por exemplo, como juros e amortizações que você pode fazer para o banco, né, enquanto credor. E no caso do custeio fixo, né, da atividade, os cálculos com depreciação e exaustão de máquinas e equipamentos, outros elementos realizados no custo fixo, o somatório de custos variáveis e os custeios fixos, nós vamos ter o que nós chamamos de custo operacional. E aí, quando a gente considera a renda dos fatores, né, que nós falamos lá do custo oportunidade, né, a remuneração esperada sobre o capital investido, o custo da terra, nós temos o que nós chamamos aqui de custo total, né? Então, isso aqui é a estrutura de custos proposta pela Conab. Sendo, pessoal, que para a gente ter uma gestão sustentável das nossas atividades agropecuárias, é importante frisar a sustentabilidade econômica, tá? Que é aquela onde a receita líquida operacional do seu empreendimento rural, ela é maior ou ela é superior ao custo anual de reposição do seu patrimônio, certo? Isso quer dizer, pessoal, que o custo anual de reposição do patrimônio é o que a gente chama de depreciação capitalizada, que ela é nada mais do que uma estimativa de valor mínimo, né, que a fazenda deve ter para obter como receita líquida anual para recuperar o investimento fixo na atividade e conseguir substituir, né, esses ativos de longo prazo, como, por exemplo, máquinas, benfeitorias, sei lá, o seu cafezal, o seu pomar, e permanecer, então, na atividade durante um período de tempo mais longo, né? Com isso, pessoal, nós podemos dizer que o produtor rural ele vai conseguir ter capital suficiente para renovar o seu cafezal, né, por exemplo, e substituir aí esse maquinário, as benfeitorias, bem como remunerar o custo sobre a sua terra. Então, é importante que o produtor rural saiba se há perspectiva de aumento do seu patrimônio baseado no custo anual de reposição do patrimônio. Isso vai dizer que o capital não está sendo remunerado suficiente para o produtor crescer a longo prazo se a receita líquida operacional for menor do que o custo anual de reposição do patrimônio. Se isso for recorrente, se isso persistir, já vou te adiantando, se prepare. A longo prazo, isso vai inviabilizar a produção e essa atividade não será mais sustentável economicamente. Bom, então,
muita atenção aqui em relação aos custos de produção que estão envolvidos aqui dentro da nossa sustentabilidade econômica. Então, a gente considerando a relação patrimônio e dívida, né, a condição mínima para um negócio estar sustentável é o preço, né, médio do produto que está sendo comercializado, ele seja maior ou igual ao custo total médio. Maior de preferência, claro, né? Se for igual, nós estamos empatando, trocando cebola, tá? Mas no caso, se, né, o custo total médio, né, se a gente tem lá o nosso preço médio, que está sendo muitas das vezes imposto pelo mercado, né, a gente não cobrir aí os nossos custos totais, o patrimônio vai diminuir e as dívidas, consequentemente, também deixarão de ser pagas, não entrando uma empresa aqui em provável colapso financeiro. Certo, pessoal? Bom, é isso aí, isso é muita informação, né? Dentro da análise aqui dos custos, esses mitos são importantes para a gente desvendar aqui, né? E quebrar esses paradigmas em relação à produção agrícola e pecuária. Eu agradeço a sua companhia até aqui, até a semana que vem e um abraço.